Um cara comum, que estava à procura de emprego, corre para casa. Quando chega às escadas de seu apartamento, seus olhos se arregalam de surpresa ao ver uma garota prestes a sacar uma espada contra ele. Ela o encara, fazendo-o recuar assustado e derrubar as chaves, o que assusta a garota, que também recua. Ele a observa melhor e percebe que ela é apenas uma cosplayer. Ele nota o quão autêntico são sua postura, espada e sandálias, admirando sua dedicação. Ela ordena que ele pare, mas ele responde que mora ali. Suas chaves a assustam novamente, fazendo-a recuar. Decidindo ignorar o comportamento estranho dela, ele a observa antes de fechar a porta. Dentro de seu apartamento, ele toma um banho quente, alimenta seu gato e toma uma lata de refrigerante. Ele finalmente relaxa, mas não consegue parar de pensar na garota. Então olha pelo olho mágico e não a vê. Se perguntando se ela realmente foi embora, ele abre a porta, mas ela simplesmente spawna na frente dele, na mesma hora. Como está chovendo muito, ele oferece seu guarda-chuva e até se oferece para ligar para a família dela, caso sua casa esteja longe. Ela pergunta aonde eles estão. Onde é que eu tô, moço? Está no bairro Dano Cudo. Essa piada é cortesia do patrão GTZ. Obrigado, você é um amigo. Ela pergunta quem ele é. E Shang se apresenta enquanto oferece o guarda-chuva. Ela não aceita e apenas se identifica como uma discípula da gangue do Sal. Ela elimina seus oponentes com ataques cardíacos e de vez em quando ela usa uma espada também. Shang agora tem certeza de que ela é uma nóia drogada e decide chamar a segurança e a convida para entrar dentro de sua casa, enquanto espera. Ela pode até ser nóia, mas quem tem dó é piano e quem dispensa é exército. Enquanto Shang está no telefone, a garota vê a TV e simplesmente decide passar a peixeira na TV do cara. É isso que dá convidar nóias para sua casa. Essa caixa do diabo estava me desafiando. Agora ela provou da minha força. No fim, Shang desliga o telefone, temendo que aquela nóia acabe atacando mais alguma coisa com a espada dela. Espadão, erga-se! Confusa e estressada, ela pergunta de onde vieram as pessoas dentro da TV e com quem ele estava conversando agora há pouco. Nóia é foda. Shang ainda está em choque pelo fato de ela ter casualmente destruído a sua TV e pelas sandálias de palha que ela usa. Ele acha que provavelmente ele não vai ver TV tão cedo. Ele implora que ela abaixe a espada, lembrando-a de que ele é uma pessoa boa, já que ofereceu um guarda-chuva antes. Após ela puxar a espada da TV, Shang pergunta novamente seu nome e de que biqueira ela veio. Dessa vez, ela responde corretamente, que é Jiang He, uma discípula da gangue do Sal, de Gozo. Beleza, o nome dela vai ser Nóia Balangadora. Quando Shang não reconhece a gangue, ela fica surpresa. Ele percebe que a sua voz está tremendo, então diz que pode ajudá-la. Ele não tem drogas, mas tem algumas moedas. Mas ela apenas diz que quer voltar para casa. Ele começa a fazer algumas perguntas e descobre que ela não reconhece a cidade em que estão e acredita que estão no 16º ano de Kaiwan. É o que uma nóia diria. Apressado, ele busca nomes de pessoas que viveram naquela época. Ele pergunta sobre um imperador chamado Tang Xuanzong. Esse foi o 7º imperador da dinastia Sukustang, mas ela não a reconhece porque ele veio depois. Ele cita outro, mas ela também não o reconhece. Ele então cita Li Bai, um famoso poeta da dinastia Tang, que ela reconhece com entusiasmo, perguntando onde ele está. Tá debaixo da terra, minha filha. De repente, alguém grita lá fora, dizendo que a comida chegou. E a nóia balangadora, com a espada levantada, já quer passar a peixeira. Então Shang, desesperado, rapidamente explica que é apenas a comida que ele pediu. E pede para ela se acalmar e dar um passo para trás, para que o homem não a veja. A nóia do Sal então pergunta se era o servo dele. Ela fica intrigada, se perguntando o que era uma marmita. Ele então pergunta se ela está com fome e a convida para comer junto com ele. Isso aí, vamos engordar essa nóia maluca para depois colocar no espeto, para tentar pagar pelo prejuízo da TV. Mas ela recusa, o agradecendo. Ela pergunta por que todos os homens cortam o cabelo e se eles por acaso estão no lugar para onde as pessoas são exiladas. Essa menina não tá pura. Shang fica confuso com as perguntas dela. Ela então revela que chegou ali há apenas uma hora.
Shang percebe que a chuva começou nesse período e por um momento se preocupa com o massacre que ela poderia ter causado, já que ela não hesitou em sacar a espada e executar sua TV. Ele pergunta se alguém mais a viu, ao que ela responde que não, pois estava se escondendo no escuro, mesmo enquanto vagava. Tô falando, pô, é a Noia do Sal espreitando nas sombras. Ele está prestes a dar uma mordida em seu hambúrguer, quando de repente o rosto dela está próximo ao dele, surpreendendo. Ela aponta que ele ainda não respondeu à pergunta. Então ele explica que todos têm cabelo curto por costume local, sem razão especial, e ele oferece a comida novamente. Ela até parece interessada, mas ela ainda recusa. Esses Noia do Sal não são fáceis de agradar. Então ele oferece um suco doce e diz que ela provavelmente nunca provou, mas vai gostar. Ela então saca sua espada, ameaçando deixá-lo cotoco, por ele estar a desprezando. E diz que ele tem agido assim desde o início. Prestes a virar um aleijado, ele fala que não está a desprezando e acaba derramando o refrigerante no chão. E ao ver todas aquelas bolinhas saindo do líquido, ele rapidamente tenta explicar que não era veneno e que era assim mesmo, porque era uma bebida gasificada. Mas a Noia do Sal pula em cima dele, querendo capotar o cara. Desesperado, ele pede para ela esperar e toma um pouco do refri para mostrar que não era veneno. Achei que Noia era imune a veneno, por isso era Noia. Ele pergunta se ela faz questão que ele lamba também o que caiu no chão, para ela ter certeza, mas ela diz que por hora não precisa. Ele então pede para ela parar de balangar sua espada por qualquer coisa e que ele é uma pessoa boa. Afinal, ele poderia ter deixado ela para se virar sozinha. Ele diz que ela está assustando seu gato. Observando-a guardar a espada, ele reflete sobre o que fazer com ela. Ele vê que tem 3 opções. A primeira é expulsá-la de seu apartamento e deixá-la se virar sozinha, imaginando que ela será presa ou morta a tiros em 3 dias. Linha de pensamento muito coerente. A segunda opção é levá-la à polícia e deixar eles resolverem a situação. Mas ele tem certeza de que a polícia vai achar que ele está inventando uma história ao revelar que ela veio de 1000 anos atrás. Além disso, ela pode se sentir ameaçada e tudo pode terminar em uma bagunça sangrenta. Recuando diante desses pensamentos, ele considera sua última opção, observá-la por enquanto. Uma super-heroína antiga, que sabe balangar uma espada. Não é alguém que ele quer deixar ir tão facilmente. Ele lamentaria perder a chance de interagir com uma pessoa como ela, que parece saída de um dos romances de fantasia que ele gosta. Ele poderia até aprender alguma arte secreta para pular de prédios. Pô, quando ele pensou que ela seria capotada em até 3 dias a tiros, eu pensei que ele fosse sensato, mas agora tô vendo que ele é um idiota. Ele oferece a comida novamente, e ela novamente recusa. Mas ela finalmente pergunta o que é. Sabendo que ela acha que pode ser venenosa, ele dá uma mordida. No entanto, ele sente que a comida vai acabar sendo desperdiçada, pois ela a achará estranha. Ele então fala que o corpo dela provavelmente não aguentaria esse tipo de comida e que ele vai fazer uma tigela de arroz para ela. E pede para ela se sentar, porque ela de pé, balangando uma espada do seu lado, o deixa nervoso. Relutante, ela se senta, o que faz Shang querer gravar com seu telefone, pensando que é a primeira vez que a garota antiga encontra um sofá. Enquanto isso, a Noia do Sal pensa que além do guarda-chuva, tudo no quarto de Shang é estranho. O quarto, o homem, a comida. Então ela deve ser cautelosa. Shang tem uma revelação que quer compartilhar com Jiang, mas com medo de como ela possa reagir, pede que ela abaixe a espada primeiro. Ela diz que não importa onde estejam, ela ainda quer voltar para casa. No entanto, ele responde que talvez ela não consiga, pois estão muito longe de sua casa. Assustada, ela pergunta o quão longe, e ele responde que estão 1200 anos de distância. Confusa, ele explica que o mundo em que estão agora é 1200 anos depois da época dela, e que todas as pessoas que ela conhecia já capotaram há séculos. Chocada, ela o chama de mentiroso. Shang responde que eventualmente ela perceberá que ele está falando a verdade. Como ela mal reconhece qualquer coisa nesse período, ele sugere que ela pense no presente, como um novo mundo, como o Palácio de Jade Branco em Tai Base Pons. Porém, ela diz que ele não escreveu nada parecido, e Shang responde que provavelmente ele ainda não escreveu aquele poema.
é que ela pode descobrir mais sobre ele conforme investiga. Eles estão falando daquele poeta que ele mencionou mais cedo. No momento, ele quer que ela entenda que o mundo em questão tem suas próprias leis e ela precisa segui-las, para não acabar tomando bala da polícia ou capotar em um beco escuro. Shang reflete que se estivesse na situação dela, provavelmente não reagiria tão bem quanto ela. Ele entende que ela está apenas com medo. Mesmo assim, aquela noia ainda o chama de mentiroso e tenta sair do apartamento. Quando ele a impede, ela aponta a espada para ele. Eu sou a noia da espada de sal balangante. Ele então diz que ela deve parar de ficar balangando a espada, pois vai acabar capotando alguém e tomando bala. Ela pergunta por que ele insiste tanto em ajudá-la. E ele responde que quando encontrou seu gato, Mr. Boludo, ele era um vira-lata. Mas isso só a irrita mais, pois ela não gosta de ser comparada a um gato vira-lata. Não foi uma boa escolha de palavras. Embora a noia do sal balangante não saiba se Shang está sendo completamente sincero, ela o julga como alguém que não é mau, apenas um cara comum, que estava voltando para casa, e que por acaso a encontrou, e até lhe emprestou um guarda-chuva. Diante da pergunta anterior, Shang decide ser honesto, e esse gato, desse cara, devia se chamar Thaís Gorda. Ele diz que acha a situação atual incrível, e que se os papéis fossem invertidos, se ele fosse o viajante no tempo e acabasse no passado, ele acredita que até ela ficaria empolgada em ver um homem do futuro. No entanto, ela responde que uma pessoa desconhecida que aparecesse de repente provavelmente seria capotada pelo chefe, o que destrói a fantasia dele. Ele então diz que ela não pode quitar pessoas nessa época, pois as pessoas agora são amantes da paz. Somos amantes da paz e temos a Cas-47 e o 38. Dale! Se ela quer voltar para o tempo dela, primeiro precisa aprender a viver no mundo atual e seguir as regras até conseguir retornar. Primeira regra é que ela não pode passar a peixeira em ninguém só porque ela não foi com a cara. Isso inclui apunhalar TVs na covardia. A noia da espada balangadora se sente encurralada, sem escolhas e sem ter para onde ir. Então Shang negocia, dizendo que, se ela largar a espada, ele vai pedir uma refeição para ela. Ele lembra que correu um grande risco ao acolhê-la, além de garantir que ninguém vai descobrir sobre ela. Ele não quer ficar sempre em alerta, achando que ela vai furar ele com suas balangadas. Relutante, ela deixa a espada cair no chão. Essa foi fácil, quer dizer, mais ou menos. Ele quase foi furado umas 3 vezes no processo. Depois de pensar no que pedir para ela, ele decide por arroz e pãezinhos. Ele então sugere que ela tome um banho, mas logo percebe que ela não teria a menor ideia de como usar um banheiro moderno. Ela fica impressionada com todas as coisas desconhecidas que vê. Percebendo sua insegurança, ele garante que não vai deixá-la sofrer nenhum dano. Ele demonstra como o chuveiro funciona e até grava um vídeo da primeira vez dela usando. Cadê? Me mostra o vídeo, eu tenho interesse, eu quero ver. Ele também mostra como usar o shampoo e o vaso sanitário. Ao perceber que ela precisa de roupas, ele tenta encontrar uma roupa para ela. É essa mesmo. Ele entra apressado no banheiro. Depois de entregar as roupas, ele a ensina a trancar a porta, para garantir a privacidade. Lá fora, ele respira aliviado, sabendo que as coisas poderiam ter terminado mal para ele, se tivesse visto ela desprovida de vestimentas, da maneira que veio ao mundo. Enquanto isso, ela tá lá, comendo sabão como uma boa noia faria. Exausto, Shang se pergunta se está sonhando. Ele examina a espada dela e que, se tiver a chance, vai levar para um especialista ver se é uma antiguidade. Quando a noia sai do banheiro, não preciso nem dizer, né, meus amigos? É dentro. Ele entrega uma lista de itens para ela, mas as palavras não fazem sentido para ela, pois são todas coisas modernas. Quando ela comenta que as roupas são estranhas, ele diz que ela está muito boa e que era dentro. Ele comenta que isso é algo normal de se dizer, e para ela não encarar isso como um assédio. Mas ela o avisa para não dizer nada que pareça flertar. Notando que ela ainda está usando as sandálias de palha, ele oferece seus chinelos. Ele pensa que ela é muito fofa, só não esquece do balangar da espada dela. Isso soou meio gay. Enquanto ela troca de calçado, o entregador chega, assustando-a. Shang não consegue evitar pensar em como o comportamento dela lembra o de um gato. É porque ela é uma gata, meu parceiro. Uma gata noia da gangue do sal, balangadora da espada do estilo sal. Ele coloca comida na mesa e diz para ela comer. Tranquila,
A noiada diz que uma vez lhe disseram que, se alguém oferecesse algo de graça, deve ser um ladrão. É um bom ditado. É a primeira vez que eu conheço uma noia culta. Porém, logo ela sorri e diz que acredita que Shang é uma boa pessoa. Depois que ela termina de comer, Shang a envolve numa conversa séria. Primeiro, ele diz que a casa dele é segura, e mesmo que ela o passasse de F, desde que o corpo não ficasse fedendo, ela poderia se esconder e não passaria fome por uma semana. Ele a tranquiliza, dizendo que as coisas estranhas na casa são inofensivas, e algumas até oferecem diversão, como a TV que ela assassinou a sangue frio. Ele também mostra o celular, e diz que se ela não souber de algo, é só perguntar, como aumentar o tamanho da cabeça para ficar mais inteligente. Ele promete que não vai machucá-la, e ela concorda com o aceno. O cara fica mais aliviado. Sobre o mundo lá fora, Shang diz que é seguro e pacífico para ele, mas perigoso para noias como ela. Quando ela pergunta o motivo, ele explica que, por ela ter vindo do nada, pode acabar machucando alguém. Ele compara a situação dela a de uma intrusa com uma espada andando pelo Palácio Real, sendo facilmente reconhecida como uma estranha. Shang mostra sua carteira de identidade, que ele recebeu logo após nascer, e avisa que, se a polícia descobrir que ela não tem uma, será investigada e tudo será exposto. Ele confessa que não sabe o que poderia acontecer, mas imagina que não será bom se ela machucar alguém e acabar tendo que trocar tiros com uma espada. Ele a avisa que, nesse caso, ela seria capotada a balas. Shang decide que a maior questão é a falta de documentos de identidade, já que a mídia faria um escândalo se soubessem que ela veio do passado. Quando a noia do Sal se compara a uma refugiada, Shang discorda, dizendo que ela está mais para um escravo sem contrato. Ele afirma que, se ela for pega, a situação será bem ruim. Apesar disso, ele está feliz em ajudar uma guerreira de verdade do passado e se dispõe a orientá-la sobre o mundo atual. Ela pergunta como pode confiar nele, e ele responde que se ela não quiser acreditar, pode esquecer tudo. Ele admite que não será fácil ajudá-la, e se ela não confiar e colaborar, ele não pode fazer nada por ela. Ela então pergunta o que deve fazer. Essa é uma pergunta perigosíssima. Ele responde que parar de ficar balangando a espada por aí é um bom começo. Ele pergunta se ela tem mais alguma dúvida. E ela me lança um cadê sua esposa? Não tá nem na cozinha e nem lavando roupa. Então onde está a sua esposa? Shang fica surpreso, por um momento antes de responder que é um cachorrão de rua, há mais de 20 anos. Portanto, no momento, ele não é um escravo, pelo menos ainda não. Ele garante a ela que não vai fazer nada inadequado, e que é normal um homem e uma mulher estarem na mesma casa, mesmo sem serem um casal. Em seguida, ele mostra o quarto de hóspedes aonde ela pode ficar. Está um pouco bagunçado, mas ele promete ajudar a arrumar. O quarto de hóspedes do cara parece meu calabouço de waifu. A noiada do Sal acha estranho que alguém entregue comida e que alguém naquela idade não seja casado. Depois de organizar tudo para ela, ele diz que ela deve descansar e que podem conversar mais no dia seguinte. Tá tudo limpinho, viu? Não se preocupa, as algemas e as correntes não estão aqui. Ele sabe que ela está confusa, então tenta confortá-la, dizendo que ele também se sente assim. Ele se despede e fecha a porta, enquanto Jiang se senta silenciosamente na cama do outro quarto, ainda sentindo-se sobrecarregada. Shang reflete sobre como foi o dia. Depois de procurar emprego e falhar em todas as entrevistas, ele voltou para casa quando começou a chover. No entanto, nesse dia de azar, ele acabou encontrando uma noia vindo do passado, que balangava sua espada por qualquer coisa. Sentindo que tudo está muito complicado, Shang decide dormir primeiro e lidar com o resto no dia seguinte. Quando ele acorda, já são 10 da manhã. Chocado, ele se senta rapidamente e dá uma espiada fora do quarto, vendo a noiada sentada no sofá em silêncio. Quando ela o nota, ele comenta que ela acordou cedo, mas ela corrige, dizendo que já é meio-dia. Decidido a mudar de assunto, ele pergunta se ela está com fome. Ela responde que sim. De repente, ela se lembra de algo e corre para o quarto. Ao voltar, entrega a ele algumas pedras de crack, dizendo que deve pagar por sua estadia e comida. Ele pergunta se ela tem ouro, mas, além das pedrinhas, ela só tem um colar de jade. Shang diz para ela ficar com isso, pois ele ainda não pode levá-la para fora. Observando sua aparência, ele decide comprar as coisas de que ela precisava. Tá top assim, já era dentro mesmo com sandália de palha.
ele instrui que ela não saia do apartamento e rapidamente se prepara para sair, enquanto pensa que uma vez que ela se vista adequadamente e arrume o cabelo, ninguém vai suspeitar que ela é de outra época. Ele então vai comprar umas roupas para ela, inclusive um vestido, e, ao chegar na loja de produtos íntimos femininos, sente-se intimidado, mas com uma cara séria, ele vai pro tudo ou nada.